Bom, falando sobre, eu disse que ia falar sobre a forma como o governo americano poderia reagir causando desespero no governo Lula, e eu vou dizer a vocês, eu acho que a forma que o governo americano pode reagir de forma mais efetiva, que vai causar mais desespero, não só no governo Lula, mas no regime, é com a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. E por que eu sei que isso causa desespero no regime? Ora, primeiro porque eu testemunhei, em primeira mão, o lobby do Mauro Vieira, desesperado, tentando impedir isso no mês passado, a qualquer custo. Eu vi, saiu na imprensa, Itamaraty manifestou ao governo Trump oposição ao Brasil. Oposição à classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Eu contei aqui a história das ligações do Mauro Vieira para o Rubio, do desespero do Mauro Vieira num domingo para impedir que isso acontecesse naquele final de semana. Eu vi, ninguém me contou. Agora, segundo, porque como a gente já falou aqui, este é um assunto extremamente impopular para o governo Lula. A classificação dos Estados Unidos, do Comando Vermelho do PCC, coloca o governo do PT, do Partido dos Traficantes, em uma posição que é eleitoralmente indefensável. Eu mostrei aqui no programa de ontem a pesquisa da Quest, que mostrava que 72% dos brasileiros apoiam essa designação. Ontem, passamos aqui, deveria estar até aqui aparecendo para vocês, 72% dos brasileiros apoiam a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. O que significa que até mesmo uma parcela dos eleitores do Lula apoiam essa pauta. Por isso que eu digo que quando chega nesse assunto, o Lula fica numa situação em que ele tem que fazer? Ele tem que defender abertamente organizações narcoterroristas odiadas pela população brasileira. A terceira razão pela qual eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles do governo é a forma violenta com a qual o regime reage à mera menção, cada vez mais óbvia, da conexão do narcoterrorismo com o sistema no Brasil. Ora, a gente lembra que em 2022 esse era um dos assuntos proibidos de se tratar durante as eleições. Nós noticiamos também e falamos aqui sobre o novo inquérito que o Alexandre abriu contra o Flávio Bolsonaro, justamente em razão de associações dessa natureza. Aliás, hoje saiu a reportagem do Paulo Capelli dizendo que a PF estava perguntando ao Lula se ele queria ou não denunciar o Flávio PGR por causa disso. Agora, mais recentemente, eu mesmo fui surpreendido com a notícia de que eu tinha sido alvo de uma nova ordem judicial de censura nas minhas redes sociais, e adivinhem qual era o tema do post censurado. A gente, obviamente, noticiou e falou sobre o novo inquérito que o Alexandre abriu sobre o Flávio Bolsonaro, justamente proibindo essa associação, e mais recentemente eu fui surpreendido com essa notícia aqui, de que eu tinha sido alvo de uma ordem judicial de censura justamente por ter falado sobre esse tema. E o que era o assunto? Na minha postagem, eu reagia a uma reportagem do Metrópolis sobre um relatório oficial do próprio Departamento de Estado que citava o Brasil como sendo um dos principais países fornecedores do narcoterrorismo em nível global. Então, você tem uma reportagem de um veículo de mídia mainstream sobre um relatório oficial do Departamento de Estado americano. Eu posto e sou censurado. O que dizia esse relatório que eles não querem que você veja? A informação era muito clara e objetiva, porque ao lado de China, Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia, justamente todos os países que têm uma relação próxima ao governo Lula, o Brasil
estava sendo apontado como uma das principais fontes de substâncias químicas precursoras ou essenciais à produção de narcóticos ilícitos. Ao lado de China, Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia. Todos os países amiguinhos do Brasil, do Lula. E o Departamento de Estado colocou. Então, o Brasil também é uma das principais fontes. Era só isso que dizia a reportagem. Que foi retuitada na minha conta americana pelo próprio Jason Miller, já conhecido aqui do programa, conselheiro do presidente Trump. E aí, diante disso, eu me pergunto, e te pergunto, o que é que o governo Lula, o judiciário brasileiro e o regime não querem que a gente saiba? Por que não pode falar disso? Por que eu não posso citar um relatório oficial? Ah, mas eu vou. Não adianta me censurar. Esse assunto será... Deixa eu apavorar vocês. Tic-tac. Esse assunto será um assunto global nesse ano. Eu diria que assim que os Estados Unidos terminarem as suas ofensivas no Irã, eu duvido que eles não voltem os olhos para a América Latina, que a gente volte a ser a bola da vez, e a política do governo americano para o mundo inteiro é desmontar os narcorregimes. Esse relatório foi citado por toda a imprensa. Foi citado por toda a imprensa. O Brasil, citado como um dos principais países do narcotráfico, também saiu uma reportagem até no Wall Street Journal, chamando a atenção para o PCC como uma potência global de cocaína. É o maior jornal dos Estados Unidos falando disso. Vejam, o próprio governo dos Estados Unidos publicou um vídeo que traz a porta-voz do Departamento de Estado em língua portuguesa, Amanda Robertson, explicando a razão para classificar o narcotráfico como terrorismo. Eu vou passar o vídeo aqui. Boa sorte censurando. Cartéis que operam em nosso hemisfério estão entre as organizações mais perigosas do mundo. Não, tem que acertar o ponto. Os cartéis que operam em nosso hemisfério estão entre as organizações mais perigosas do mundo. Esses grupos se apoiam no medo e na violência para controlar comunidades, traficar drogas e minar a soberania dos estados. Seus métodos não são apenas criminosos, são terroristas. E é por isso que os Estados Unidos designam certos cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Essa designação não é apenas um rótulo, é uma ferramenta poderosa que bloqueia seus ativos, proíbe pessoas sujeitas à justiça dos Estados Unidos de realizar negócios com eles e tipifica como crime o ato de lhes prestar apoio. A designação de cartéis como organizações terroristas estrangeiras auxilia as autoridades a romper suas redes financeiras e envia uma mensagem clara: os Estados Unidos não toleram o crime transnacional violento. Incentivamos nossos parceiros em todo o mundo a adotar medidas semelhantes. Ao designar os cartéis como organizações terroristas, salvaguardamos nossas comunidades. Não, vamos botar esse designar os cartéis. Olha esse mapinha. Tá cheio aqui para cima, né? Não tá faltando? Esses xizinhos são os cartéis que eles já designaram. Vocês não acham que tá faltando xizinho para baixo? Como organizações terroristas. Esses são os que já designaram. América Central inteira. Não tá faltando uns xizinhos assim? Esse balãozinho vermelho com um xizinho branco embaixo? Guardamos nossas comunidades, apoiamos o comércio legítimo e fortalecemos a segurança do hemisfério. E aí eu digo o seguinte: os americanos gravam um vídeo, coincidentemente, para conscientizar as pessoas sobre a designação como organizações terroristas, com a mulher falando português. Respondam no chat qual é o único país das Américas que fala
português. Não há muita coisa que você precisa. Já mencionei aqui sobre o alerta que foi dado ao Banco Central, já falamos longamente sobre isso. Mas se você acha pouco, eu sempre falo, haverá sinais. Vejam, por exemplo, Darren Beattie, aquele mesmo, o oficial do Departamento de Estado responsável pelo Brasil e cujo visto o Lula rejeitou. Onde estava Darren Beattie ontem? Ora, se reunindo pessoalmente com o presidente que destruiu os cartéis de drogas em El Salvador e hoje é o presidente mais popular do mundo, é o líder mais popular do mundo, que é o presidente Bukele. E ainda publicaram um post dizendo como El Salvador é bonito, é seguro, está prosperando. Tinha sido uma honra estar com Bukele, que é responsável por tudo isso, etc. Que nunca a relação entre os dois países esteja tão forte. Esse foi o cara que o Lula não deixou entrar no Brasil. Está muito claro de que lado está o regime. Por isso que eles me censuram. O lado do narcotráfico. O regime está do lado do narcotráfico. Ora, vejam a notícia que saiu agora há pouco. Que todos os influenciadores presos na Operação Narcofluxo foram soltos. O tal do MC Ryan, o Posê do Rodo, o dono da Choquei, brother da Janja e do Lula, todos soltos. E vocês querem? Vocês acham que vocês vão me calar? Vocês acham que eu vou parar de falar disso? Enquanto eu estava na Jovem Pan, vocês ainda tinham algum controle do departamento jurídico me proibir de falar. Aqui, Paulo Figueiredo Show, porra, uma banana para vocês. Eu vou, todos os programas, eu vou continuar mostrando as ligações do regime brasileiro com o narcotráfico. Não adianta censurar o Paulo Figueiredo, não, porque eu disse, não vai ser só aqui. A gente vai ter ações, esse assunto já furou a bolha. Não adianta vir com, censurou um postzinho, enfia a censura no fiofó. Eu não sou Madeleine Asco, não, que recebe uma cartinha da UGU e tem um faniquito. Não pode me censurar à vontade. Quantos perfis eu já não criei? Essas coisas não funcionam contra mim, não. Pode enfiar no toba. Esse vai ser um tema central do Paulo Figueiredo Show. Será, não adianta tentar intimidar o Flávio, não, porque será um tema central da campanha presidencial. Vai ser uma discussão nacional e, se eu for bem sucedido, para a glória de Deus, vocês não vão conseguir parar essa designação. Vamos botar vocês na posição de defender, sim, organização criminosa diante da população brasileira. A gente vai mostrar quem vocês são. Então, essas arminhas de censurar de 2022, isso não funciona mais. Por isso que eu peço para as pessoas, você que está em casa, apoie o trabalho, se você achar que tem que apoiar, mas baixe um VPN, porque da minha parte a informação vai chegar. Agora, você tem que assumir a responsabilidade de que você não seja alvo de censura, não eu. Eu vou continuar falando. Aqui nos Estados Unidos, todos os perfis que estão censurados para vocês, para mim, aparecem normalmente. Por isso que eu falo, baixa o VPN, tem Proton VPN, falo sempre em todo o programa. Ou você quer alguém que fale as coisas como são, realmente, de verdade, sem filtro, ou vocês vão ficar aí na narrativa permitida. De gente que nunca nem tem as contas bloqueadas. Eu sempre falo, quer saber quem é sem filtro e quem é com filtro? Veja quantas ordens de censura a pessoa sem filtro, a galera sem filtro já recebeu. Quem não tem filtro, recebeu. Quem tem, não recebe, pô. É autocensura. Isso é muito claro, isso precisa ficar claro para vocês de uma vez por todas. Se você tem algum alcance ou popularidade e está falando livremente, sem as suas redes terem sido bloqueadas, pelo menos em algum momento, é porque você não é sem filtro. Sem filtro é só o seu nome. Por sinal, no próximo bloco nós vamos falar sobre o lado das pessoas, sobre o filtro da imprensa brasileira. A gente vai botar o dedo na ferida, porque a gente tem que falar a verdade, doa quem doer.